Professor Jami Leite. Obrigado. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte. A gente precisa que vocês nos ajudem no compartilhamento das nossas páginas. Acessando o Instagram, acessando o Facebook, o YouTube. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer com que essa corrente cresça e que a gente possa estar logo, logo transmitindo via YouTube, ok? Gente, para quem ainda não me conhece, que está acompanhando pela primeira vez essa live, eu sou o professor Duarte Leite, trabalho com biologia, por sinal, a biologia parte 2, porque a biologia 1, quem trabalha, e é um colega nosso, que eu acredito que ele deve estar nos acompanhando, que é o professor Ronaldo Viana. Ele trabalha a biologia 1. Ele iniciou, não é? Chegou a ministrar 2, 3 aulas, e aí foi quando veio a pandemia e que deu essa suspendida das aulas, mas nós estamos aqui para lhes oferecer o que for de melhor. Nós queremos você, que é um aluno à prova, que de fato você seja aprovado nesta edição, não é, do Enem 2020. Gente, para dar sequência às nossas aulas de hoje, a gente vai finalizar a primeira lei de Mendel, não é? Mendel foi o grande cientista, o grande pesquisador que deu uma explicação satisfatória para a questão da transmissão da hereditariedade, ou seja, aquilo que é transmitido de pai para filho, as características que são transferidas ou transmitidas de pai para filho. Quem deu uma explicação plausível, de maneira satisfatória, foi Gregor Mendel. E Mendel, ele analisou 7 características de uma planta chamada ervilha, não é? A planta ervilha é uma leguminosa, em que elas apresentam características, essa planta apresenta características, vamos dizer, contrastantes. O que é isso? Essas características que a ervilha apresenta são características bem definidas, não é? Ou é uma coisa ou é outra, correto? Ela não existe características intermediárias. Isso facilitou para as conclusões de Mendel. Olha aí. Ele analisou todas essas 7 características, não é? O formato, a cor da semente, por exemplo, foi uma característica que ele analisou, onde essa característica apresenta 2 variedades, a variedade amarela e a variedade verde. Gente, observe o seguinte, como eu disse, Mendel, ele analisou uma característica de cada vez. Também justifica o aspecto do sucesso de Mendel. Ele não analisou todas as características de uma vez só. Não, ele fez uma, depois que ele tinha segurança, não é, daquela característica estudada, é que ele ia passar a analisar uma outra característica. Por isso que a primeira lei de Mendel, também ela é conhecida como monohibridismo, correto? Monohibridismo, ou seja, ele analisou uma característica de cada vez. Um outro aspecto importante é que o material que ele usou foi ervilha e elas apresentam um ciclo evolutivo muito curto. Agora imagine só, estudando hereditariedade, não é? Utilizando um material biológico que, não é, que tenha um ciclo reprodutivo longo, dificilmente ele chegaria às conclusões a que chegou, correto? Então, gente, olha aqui, depois que ele finalizou, não é, todos os seus trabalhos, não é, foi postulado um enunciado da sua primeira lei, onde diz que cada característica genética de um organismo, ela é determinada por um par de fatores, e que esses fatores, por ocasião da reprodução, esses fatores eles são separados indo para as células. Ora, naquela época, Mendel não tinha ainda a informação da meiose, que hoje nós temos. Ele também não tinha informação sobre o termo gene.
Então, olha aqui, aquilo que ele chamou de fatores, ou seja, cada característica genética de um organismo é condicionada por um par de fatores. Hoje nós entendemos que esse par de fatores são os alelos, par de alelos. E que esses alelos, esses genes, eles, por ocasião, não é, o indivíduo, por ocasião da reprodução, esses fatores, ou seja, estes alelos, eles são separados. Por ocasião da reprodução, eles se separam e vão para formar os gametos. É claro que Mendel não sabia sobre a meiose, porque a meiose é um termo que foi inserido na literatura muito depois dos trabalhos de Mendel, correto? Então, olha aí, ele fez vários cruzamentos, como eu disse, ele fez analisou uma característica de cada vez, e só para que você possa, não é, acompanhar novamente, como eu na aula passada, eu fiz um cruzamento com base no caráter forma da semente da ervilha. Agora nós vamos fazer um cruzamento observando a cor da semente da ervilha. Então as ervilhas, ela apresentavam, quanto à cor das sementes, uma cor amarela e uma cor verde. Observe que a amarela e o verde são características puras, correto? Características puras. Quando ele cruzou uma ervilha de semente amarela pura com uma semente de cor verde pura, na geração F1, ele encontrou que todas as sementes eram amarelas. Não é? 100%. Ah, professor, aqui não encontrou nenhum pé de ervilha que tinha, por exemplo, cor verde? Não. Quando ele cruzou sementes amarelas com sementes verdes, ele encontrou sementes amarelas 100% na geração F1. Bom, vamos agora, para facilitar aí tua compreensão, vamos aqui atribuir letras. Ou aqui, como ele diz, que cada característica é constituída por um par de fatores ou um par de alelos, vamos atribuir letras. Mendel, ele costumava colocar as letras para definir o genótipo, pegando a característica recessiva. Ora, quando ele cruzou amarelas e verde e todas foram amarelas, entende-se que o amarelo é a característica dominante. E o verde, que aqui ela não aparece na geração F1, é a característica recessiva. Então, se o amarelo é a característica dominante, então vamos lá. É o Vzão, vamos lá pegar a letra, não é, do recessivo, vamos utilizar a mesma preferência, não é, que essa questão da letra, não é obrigatório, você pode ficar à vontade, isso aí é que se convenciona. Mas como Mendel, ele utilizou sempre a primeira letra da característica recessiva, então aqui para nós, vamos colocar aqui, ó, Vzão, Vzão. Então o Vzão, Vzão é o par, de alelos, é o genótipo que define, que condiciona a característica amarela. E o Vzinho, Vzinho, é o par de alelos que condiciona a característica cor da semente verde. Muito bem. Então, olha aí. Quando ele cruzou amarelo com verde, na geração F1, todas foram os amarelos. Todas as sementes foram sementes amarelas. O que é que se entende? Que, obviamente, esse indivíduo aqui contribuiu com o alelo, e esse outro aqui, o verde, também contribuiu com outro alelo. Então, esse indivíduo aqui, ele passa a ser Vzão, Vzinho. Na época de Mendel, ele disse que esse indivíduo aqui, o amarelo, era puro, assim como o verde, indivíduos puros. Hoje, na nossa literatura, nós sabemos que aquilo que ele chamava de puro são os indivíduos homozigotos. Olha aí,
o homozigoto Vzão, Vzão, e aqui o homozigoto Vzinho, Vzinho. Observem que esse indivíduo contribuiu com um gameta, que no caso aqui, esse genótipo, ele vai apresentar apenas um gameta, que é o Vzão, e esse outro indivíduo vai contribuir com um gameta, que é o Vzinho. Então, uniu os dois gametas, não é? Então, formou-se o indivíduo Vzão, Vzinho. Na época, Mendel disse que essa primeira geração era de indivíduos híbridos, não é? Que é o híbrido? Mistura, não é? Mistura. Então, olha aí. Então, esse indivíduo híbrido, na nossa literatura de hoje, na compreensão de hoje, nós dissemos que esse indivíduo é um indivíduo heterozigoto. Olha aí. Esse indivíduo amarelo é uma característica dominante e, obviamente, que é um indivíduo heterozigoto. Vzão, Vzinho. Olha aí. Quando Mendel chegou, não é, onde observou que toda geração de F1, os indivíduos são heterozigotos, foi feito uma autofecundação entre essas ervilhas de cor de sementes amarelas. O que foi que ele encontrou? Aqui ele fez o quê? Uma autofecundação. Autofecundação entre os indivíduos da F1. E aí ele encontrou uma geração de F2, onde nessa geração de F2, ele encontrou 3 amarelos e uma verde. Olha aqui o verde reaparecendo. O verde se tornou oculto aqui, não é? Ele não apareceu na geração F1, mas na geração F2, não é? No F2, geração de filhos 2, ele reaparece aqui, não é? Então, olha aí, Mendel, ele observou, ele estudava bastante matemática, e ele fez uma aplicação estatística. Olha aí o que ele observou, olha aqui. Ele fez, neste caso aqui, umas proporções. Essas proporções que nós chamamos de proporções genotípicas e proporções fenotípicas. Repetindo aí. Ele, após realizar a autofecundação, e ele observou que nessa geração F2, ele alcançou 3 indivíduos amarelos e um verde. Quando ele fez todos os cruzamentos, dentre todas as características, sempre ele chegou na F2 com esses resultados. E aí o que foi que ele destacou? Que ele percebeu que esse primeiro indivíduo aqui, ó, para você, nessa autofecundação, você, para alcançar o genótipo, saber o genótipo de cada um deles, tem 2 possibilidades, que eu já te ensinei e volto a dizer. Ou você pode lançar mão do quadro de Pinet, ou então você pode fazer aquele chuveirinho que é rápido, que você vai fazer. Olha aí, como é que se faz? Como é que você faz para fazer o quadro de Pinet aqui? Ó, nós dissemos que houve uma autofecundação. Então, a autofecundação, os indivíduos todos são heterozigotos. Olha aí, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Esse indivíduo aqui vai formar um gameta Vzão, e esse outro vai formar o quê? Esse outro vai formar um gameta Vzinho. Então, olha aí, o quadro de Pinet é simples demais. Ó, Vzão, Vzinho. Aqui, Vzão, Vzinho. Ora, óbvio que aqui, de um lado, representa o gameta feminino e do outro lado o gameta masculino. Perceba o seguinte, quando se combina Vzão, Vzão, vai dar o quê? Vzão, Vzão. Vzão, Vzão vai condicionar que característica?
característica amarela. Aí, olha, Vzão, Vzinho, vai condicionar que característica? Também característica amarela. Aí vem Vzão, Vzinho, olha aí, Vzão, Vzinho, também vai condicionar a característica amarela. E aqui, Vzinho, Vzinho, que vai condicionar a característica verde. Então, como fica aqui, olha? Fica aqui, ó, Vzão, Vzão, esse indivíduo, Vzão, Vzinho, esse outro indivíduo, ó, Vzão, Vzinho, e aqui o verde, que é a característica recessiva, que reaparece na F2, é o Vzinho, Vzinho. Observem que aqui existe uma proporções fenotípicas, ou seja, nós temos um que é Vzão, Vzão, para 2, aqui ó, para 2, Vzão, Vzinho, para 1, ó, para 1, Vzinho, Vzinho. Isso são as proporções, genotípicas. Agora, eu te falei na aula passada, quando nós falamos sobre os conceitos fundamentais, e dentre os conceitos fundamentais existe um termo chamado fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do genes, tá certo? É aquilo que nós conseguimos enxergar ou mensurar. Então, o fenótipo é aquilo que nós vemos. Se você olha aqui para uma grande quantidade de ervilhas, você vai enxergar quem tem sementes amarelas, quem tem semente verde. Então, você consegue visualizar. Então, quando eu olho para cá, eu vejo quantas amarelas? Eu vejo 1, 2, 3. Então, a proporção fenotípica é de quê? De 3, o quê? Amarelas. Para quantas verdes? Só uma. Então, nós podemos dizer, isso é muito simples. Professor, Mendel. tem uma pergunta aqui que a Gisele acabou de fazer. Ela está perguntando se é o mesmo sistema que ocorre com as rugosas e as lisas. Mesma. Como é o nome dela? Gisele Maciel. Opa, Gisele, esse padrão de cruzamento que nós fazemos aqui com sementes de cor, né, sementes da cor da semente, amarelas e verde, é o mesmo padrão que se utiliza para as outras características, tá? É o mesmo padrão. O Mendel, ele adotou esse mesmo padrão. Então, tudo que acontece neste cruzamento aqui entre amarelas e verde, vai acontecer entre lisas, rugosas, vai acontecer quanto à forma da vagem, lisas, onduladas, é o mesmo padrão, tá certo? Então, olha aqui, só para concluir esta proporção estabelecida por Mendel, proporções genotípicas, que é importante que você observe que sempre em todas as 7 características analisadas por Mendel, todas elas apresentam essas proporções genotípicas, de 1 para 2 para 1. Vzão, que condiciona amarelo, a cor amarela. Vzão, Vzinho, que também vai condicionar a cor da semente amarela. E o Vzinho, que vai condicionar a cor da semente verde. Aí você já pode entender, você já pode entender que é o seguinte, olha, a característica dominante, presta atenção aí, olha, presta atenção. A característica dominante, não é? Eu já estou te falando, mas agora eu vou ser bem mais incisivo aqui, que ela pode se expressar tanto em homozigose, que eu já te disse o que é homozigose, quanto em heterozigose. Olha aí, a característica dominante, o CD, ou seja, a característica dominante, ela se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose.
Correto? Repetindo, a característica dominante, ela se expressa tanto em heterozigose quanto em homozigose e vice-versa. O que é a homozigose? É a definição dos genes, olha aqui, ó. No caso aqui que nós estamos estudando, olha, quando eu digo Vzão, Vzão, é homozigose. As letras são iguais, correto? Quando se trata de heterozigose, é quando as letras são diferentes. Uma maiúscula e a outra minúscula. Isso é heterozigose, que na época de Mendel, ele chamou isso de indivíduo híbrido, correto? Mas na literatura de hoje, a heterozigose é o indivíduo que se expressa em doses simples. Esse vai condicionar a característica, o Vzão, não é? Vai responder pela característica. E o Vzinho aqui, na presença do Vzão, ele não vai se manifestar. Ele vai se tornar o quê? Inibido, não é? Então, o Vzão manifesta a característica e o Vzinho, ele não expressa a sua característica. Então, repetindo, a característica dominante se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. E não abre mão, não perca de vista essas proporções, estas conclusões proporcionais definidas por Mendel. E aqui digo e volto a dizer, essa análise das proporções é importante para a tua compreensão, e todas as características aqui analisadas por Mendel, as 7 características, todas elas obedecem esse padrão, essas mesmas proporções. Correto? Entendido? Vamos ao um termo que aparece na genética, que chama-se cruzamento-teste. O que é o cruzamento-teste? Agora imagine comigo, pense comigo aqui, olha. O exemplo de cruzamento que nós demos, nós acabamos de dizer que as sementes lisas, ela representa uma característica dominante. Correto? Ela representa uma característica dominante. Agora, observe, eu já te falei agorinha que a característica dominante, ela se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Ou seja, ou ela é homozigoto ou ela é heterozigoto. Agora, presta atenção aqui. Se tu tens uma família de ervilhas, e que tu olhando fenotipicamente, você vai dizer, todas são lisas. Sementes lisas. Como é que você vai saber quem é heterozigoto, quem é homozigoto, dentre essas famílias de sementes lisas? Para tu saberes, tu vais fazer um cruzamento-teste. Professor, mas como é que eu faço esse cruzamento-teste? É a coisa mais simples do mundo. É mais simples do que meter o dedo no olho. Experimenta aí. Olha, estou brincando. Olha aí, gente. Jame, como é que está aí a assiduidade dos nossos alunos? Estão acompanhando? Quantos estão acompanhando aí? Ah, está muito pouco. Gente, vamos lá. Vamos convidar aí os teus colegas, por favor. 20, muito pouco. Queremos alcançar. Hoje vai ter o açaí? Precisamos fazer o 150, sorteio. quem sabe, um açaí. Quantos? 150. Ah, olha aí, 150. Vamos lá, gente. Vamos lá, convida o teu colega, convida lá e vamos lá. Se você quer só para você, não, vamos lá. Perdeu uma aula de genética, isso aqui, como cai, não é, no Enem, e a gente precisa, não é, que a gente alcance o maior número de alunos para nos acompanhar. Vamos lá, nos ajude aí. Olha aqui, gente, fazendo o cruzamento-teste, nós queremos saber, numa família, digamos, de indivíduos que tem as sementes lisas, eu quero saber
nessa família, nesse grupo de sementes lisas, eu quero saber quem é heterozigoto, quem é homozigoto. Então vamos lá, é simples. O que é que você tem que fazer aqui? Você vai fazer, ó, se você pegar sementes lisas, você sabe que o dominante ele se expressa tanto em heterozigose quanto tanto em homozigose quanto em heterozigose, desculpe. Então você precisa pegar a característica dominante, olha aí, observe o seguinte, o cruzamento teste. Você pega a característica dominante, você vai cruzar com uma característica recessiva. Olha aí, você pega a característica dominante, que é a que você está vendo, é uma característica fenotípica, lisa, você vai cruzar com uma característica recessiva. Vamos aqui pegar uma característica recessiva, ó, rugosa. Olha, você pega a lisa e aí você vai cruzar com uma característica recessiva. Ou seja, a característica lisa aqui, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. A lisa, eu disse que é uma característica dominante. A característica dominante, ela se manifesta aqui, ó, em homozigose e em heterozigose. Quando você faz esse cruzamento, se todos os indivíduos que deste cruzamento forem lisas, ó, se todos os indivíduos dessa geração forem lisas, é porque esse indivíduo aqui é o quê? É homozigoto. Alcançou? Deu para alcançar? Ah, não? Vou te explicar de novo. Olha, a característica dominante, lisa, ok? Eu quero saber se essa lisa aí é uma característica, é um homozigoto ou um heterozigoto, porque o dominante ele pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Quando eu cruzo lisa com uma característica recessiva, no caso aqui eu estou te dizendo que a característica é rugosa. Quando eu cruzo lisas rugosa, e se todos os descendentes forem lisas, é porque esse lisa aqui, ó, essa característica aqui, ela é homozigoto. Aí, seguinte, agora é o seguinte, se eu fizer, claro, pega essa lisa e cruzo com rugosa, e que no final eu encontre 50% seja lisa, 50% seja rugosa, qual é a conclusão que eu tiro? Que esse liso aqui, se der este resultado aqui, é porque se trata aqui de um indivíduo que heterozigoto. É muito fácil isso, gente. É muito fácil. Só repetindo de novo. Que às vezes na primeira não alcança, a segunda não, mas na terceira encaixa perfeito. Olha aí, ó. Eu estou querendo saber, aqui a característica lisa, ela é dominante. A dominante se expressa tanto em heterozigose quanto em homozigose. Beleza? Ah, mas no meio de uma família de sementes lisas, eu quero saber quem é homozigoto, quem é heterozigoto. É simples, é só fazer o cruzamento teste. Como é que eu faço? Eu vou pegar o dominante, cruzar com uma característica recessiva. Aí o que é que ocorre? Eu vou ter duas possibilidades. Por quê? Porque assim, quando eu sei que a lisa é dominante, ela pode se expressar ou de forma homozigoto ou de forma heterozigoto. Então eu vou ter duas possibilidades. Aqui, se eu cruzar com a
recessiva e o resultado for todas lisas, 100% lisas, é porque este lisa aqui, essa característica lisa, trata-se de um homozigoto. Agora, quando eu cruzar com rugosa, que é a característica recessiva, se eu encontrar 50% de liso, 50% de rugosa, é porque este liso aqui é um heterozigoto. Fácil. Muito simples. Correto? Vamos avançar. Vamos avançar. Gente, até aqui, vocês percebem que Mendel, quando ele analisou o caráter, esse caráter apresenta duas variedades. Uma variedade é dominante, a outra variedade é recessiva. Mas nós encontramos, não é? Nós encontramos situações onde nós observamos que a herança, ela é sem dominância. Olha aí, tem uma planta conhecida como maravilha, da espécie Marabilis sp, não é? Onde a definição genética, a definição de genes, observa o seguinte, que o Vzão condiciona a cor da flor vermelha. Uma flor vermelha, não é? Uma rosa vermelha, enfim, uma cor da flor vermelha. E o VB representa, condiciona a cor rosa e o Bzão a cor branca. Olha aí, vamos fazer o cruzamento aí. Se porventura nessa planta fizer o cruzamento entre indivíduos heterozigotos, olha aí, indivíduos heterozigotos, aqui olha, VB é um indivíduo heterozigoto. Por que que é heterozigoto? Porque eles apresentam duas letras diferentes. Quando as duas letras forem iguais, não é? Aqui, hipoteticamente, azão, azão, é um indivíduo homozigoto. Azinho, azinho, é um indivíduo homozigoto. Quando eu pego um indivíduo, por exemplo, azão, azinho, aí já não é mais homozigoto, é um indivíduo heterozigoto. Alcançou? Está alcançando? Então vamos lá. Aqui, um cruzamento de indivíduos heterozigotos. Vamos aqui analisar essa geração. O que é que ocorre? Quando se cruza um indivíduo VB, ou seja, o VB são o que? São indivíduos aqui, ó, sementes rosas. Nós vamos encontrar aqui, ó, presta atenção. Vzão, olha, o chuveirinho aqui, ó, chuveirinho. Vzão, Vzão. Opa, Vzão, Vzão, Bzão. Perfeito? Olha aqui. Agora o B aqui, ó. Vzão, Bzão. E olha, por último aqui, ó. Ó. Bzão, Bzão. Esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui vai condicionar que característica? Vermelho. VB vai condicionar que característica? Rosa. É uma característica intermediária entre o quê? O vermelho e o branco. E o Bzão aqui? O Bzão vai condicionar a característica branca. Correto? Então isso aí é um exemplo de que existem características que não seguem o padrão mendeliano. Ou seja, elas não apresentam dominância. É uma herança sem dominância. Correto? Então, olha aí. Quando se pega Vzão, Vzão, cruza com Bzão, Bzão, você vai encontrar uma característica intermediária, que é o quê? A característica rosa. Então, é uma característica que não obedece aos padrões mendelianos. Correto? Então, tá aí, você pode analisar, muito simples, não é? Ao observar que existem, não é, heranças que não há, não é, o alcance lá da Erisvilhas, que define, a gente está bem definido o que é o dominante e o que é recessivo. E a codominância? Tem mais esses termos aí, que a ocorrência da codominância, nós vamos ter uma aula só para falar de alelos múltiplos, ou
polialelia. Que é isso? Nós temos, né, o sistema ABO. O sistema ABO, ele é condicionado por um gene chamado I. Esse gene I, ele apresenta vários alelos. O alelo A, o IAzão, temos o IBzão, nós temos o IAzão e o IBzão, e temos o Izinho. Olha aí, preste atenção, nós vamos ter uma aula só para falar de grupo ABO, ou melhor, para falar do sistema ABO. Então, observe o seguinte, aqui é uma ocorrência, não é, de codominância. Por quê? Porque o gene I, ele vai apresentar vários alelos. Esse alelo IAzão, ele não sofre influência nenhuma, ou seja, ele não existe aquela dominância entre eles. Eles não exercem nenhuma dominância. O IAzão não exerce nenhuma dominância em relação ao IBzão, e nem tampouco o IBzão exerce nenhuma dominância em relação ao IAzão. Correto? Então, isso aqui é um exemplo de codominância onde tem a ocorrência nos alelos múltiplos, no caso do sistema ABO, não é? Na formação do nosso sangue, nós temos o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB, o sangue do tipo O. E todos esses, não é? Sangue, esse tipo sanguíneo, ele é condicionado por um gene, que é o gene I. No caso aqui, o A é o IAzão, ok? O B é o IBzão. O AB é o IAzão e Bzão. E o O? Só estou te adiantando aqui, te passando e acrescentando, já se antecipando algumas informações que nós vamos ter um capítulo só para falar do sistema ABO. E aí, Jame, como é que está? Como é que está aí Tá oscilando, tá oscilando. Falou do açaí, chegou a 35, aí o pessoal voltou a dormir. Agora tá 20, 22. Gente, a palavra... Existe um filósofo que diz que quem luta não desiste, quem desiste é sinal que nunca lutou. Vamos lá, lutem. Vamos lá, sacode o pessoal. Convida os teus amigos para participar da aula. Olha aí, nós aqui, enquanto integrantes do Instituto Aprova, nós temos uma satisfação enorme de te propiciar o que for de melhor, tá certo? Então nós estamos aqui nesta aula exatamente pensando em você, não é? Então vamos lá, nos ajude, convide os teus amigos, são muitos alunos, tem muito pouco, não é? Para exatamente dar esse enfoque aqui de que a aula de hoje é de suma importância para todos vocês, tá certo? Gente, então olha aí, codominância, nós vamos, porque eu disse, tem uma aula exclusiva, um capítulo para falar sobre os alelos, e aí a gente volta a falar sobre o sistema, não só sobre o sistema sanguíneo, ABO, mas falar sobre o RH, falar sobre o sistema MN e os outros sistemas que obedecem a esse padrão mendeliano, tá certo? Por falar em padrão mendeliano, tem muitas anomalias que, por sinal, alcançam a espécie humana, que obedece também aqui o padrão mendeliano. Por exemplo, a anemia falciforme, o albinismo, né, a ausência de pigmentação, não é? A anemia de falciforme, a alteração nos glóbulos vermelhos, que você vai ver que esses glóbulos vermelhos vão estar num formato de foice, daí o nome, anemia falciforme. Segue o padrão mendeliano, anemia falciforme. Também o sistema ABO também segue o padrão mendeliano. Então vou observar que o Mendel deu uma excelente contribuição, né, para a base da genética, e muitas coisas obedecem esses trabalhos de Mendel. Agora, preste atenção aqui, ó. Os genes letais. Aí, professor, preste atenção. Os genes letais. Teve um pesquisador,
ele é lá da França, o Lucien Cuenot, não sei se a pronúncia é essa, não é? Mas esse cara, ele fez uma pesquisa interessante. Ele é geneticista, não é? Ele um geneticista que fez uns experimentos de pelagem, né, em camundongos, ratinhos de laboratório. Ora, o que foi que ele encontrou? Quando ele cruzou ratinhos amarelos com ratinhos amarelos, ele chegou uma proporção, uma proporção fenotípica. Ele encontrou uma proporção fenotípica de 2:1. Interessante. Ele observou essa proporção fenotípica de 2:1 e aí foge completamente àquilo que Mendel, não é, vinha apresentando nos seus experimentos, essa proporção. Mas o que foi que aconteceu? O que é que aconteceu? Ele se debruçou diante dessa experiência e passou a descobrir o seguinte, olha o que ele descobriu. Esses indivíduos são indivíduos heterozigotos. Vamos imaginar que ele tenha estudado, vamos dizer aqui, indivíduos que sejam amarelos, indivíduos pelagem amarelas, característica dominante, e o indivíduo agute. Professor, o que é o agute? É uma coloração bem aproximada do castanho. Castanho. Olha aí. Então vamos pegar aqui. Então, se ele é a característica excessiva, então ele se expressa Czinho, que vai condicionar essa característica, né? E o dominante, o amarelo, vai ser Czão, Czinho. Olha aí, eu te falei, volto a dizer, é a mesma coisa. Quem é dominante vai se expressar em homozigose, Czão. Czão vai condicionar a pelagem amarela. Czinho, mesma coisa, vai condicionar a pelagem amarela. Olha aí, vamos imaginar que nessa geração de camundongos, os ratinhos, os indivíduos são o quê? Heterozigotos. Então ele fez a pesquisa e passou a observar o seguinte, vamos lá, chuveirinho, ele encontrou uma geração de camundongo, Czão, Czão, Czinho, aí vem para o outro aqui, fazer todas as combinações possíveis, Czão, Czinho, e por último, Czinho. Beleza, isso aqui já não é novidade para vocês, não é novidade para vocês. Em um dado momento ele percebeu que quando o gene ele vem em dose dupla, Czão, o indivíduo aqui, ele não chegava a nascer. Ele abortava. Não é? Então, ele passou a entender que esse Czão, o Czão, quando vem em dose dupla, ele passa a ser letal. Genes letais. Foi a conclusão que o Lucien francês, geneticista francês, ele descobriu que quando a característica, ou melhor, o genótipo Czão, não é, para esta situação, para este cruzamento, acontecia sempre. Os indivíduos Czão, ele não nascia.
ele abortava. E aí ficou o quê? Ficou 2 Czão, Czinho para 1 Czinho, Czinho. Essa proporção, ela é diferente lá das proporções de Mendel em função desta situação aqui, onde nós dissemos que este Czão, quando ele vem em dose dupla, ele se corresponde genes letais, correto? Então isso é fato. Isso aí foi uma pesquisa, não é, que se descobriu que existe, não é, a existência, não é, de genes letais. Aí você pode perguntar, professor, isso acontece com característica dominante? Porque o Czão, ele é o quê? O dominante, ele é Czão, 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 Czinho. Isso acontece nas características dominantes? Não. Nas características recessivas também acontece a existência dos genes letais. Nos vegetais acontece, não é? Os vegetais recessivos acontece a ocorrência dos genes letais. Ok? Entendido? Alcançou? Beleza. Agora temos mais. Temos quantos agora aí, Jame? Quantos nós temos aí? Vamos lá, gente. Agora temos 24. Ah, muito pouco, gente. Eu não sei se essa quarentena, não é, está surtindo um efeito, não é, negativo. O pessoal está aí meio, não é, desestimulado. Não, gente, nós não podemos desestimular, não. Nós temos que, não é, ter que estar motivados para vencer, para lutar. Então, para isso, nós queremos que, cadê os demais? Cadê os outros? Vamos lá. Apesar de que isso aqui vai ficar gravado, mas nós queremos que todos acompanhem. Não é, você pode interagir conosco. Ah, pintou uma dúvida ali. Temos aqui uma equipe à tua disposição para tirar as tuas dúvidas, não é, online, agora, instantânea, né? Vamos lá. Convido os colegas de vocês. Nós já vamos entrar num outro, não é, assunto que é voltado aqui para a primeira lei de Mendel. Ainda temos 2 importantes assuntos: genealogia, ou heredograma, e probabilidade aplicada à genética. Nós vamos ver isso ainda hoje. Se der tempo, pelo menos. Só temos 5 minutos? Então vamos partir para a próxima aula. Gente, eu desejo a vocês saúde. Desejo a vocês sucesso pleno. Foi bom estar com vocês. Na próxima live, a gente dá sequência deste assunto falando de genealogia ou heredograma, né? E também vamos falar sobre probabilidade aplicada à genética, que é um assunto importante, fundamental para o conhecimento de todos vocês. Beijo no coração, até a próxima aula.